Bom dia, Marco. É um prazer ter-te aqui neste espaço. Eh, Olá, Gabriel. Nós vamos hoje iniciar a primeira série de conversas com os conselheiros da Bamboal Portugal, os advisors, e tu és a primeira pessoa que chega aqui. Tenho imenso prazer em te ter aqui, penso que tu sabes disso. E vamos começar pelo princípio. Quem é o Marco? Quem é essa pessoa que chega aqui hoje e como é que tu te sentes? Grato, Gabriel. Sinto-me contente por estar aqui contigo neste espaço e de poder mostrar-me enquanto advisor da Bamboal e dessa maneira suportar este game world que tu estás a fazer, que para mim é um game world importante de trazer referências importantes para o nosso presente e para o nosso futuro, na área do desenvolvimento regenerativo, da regeneração. Portanto, grato por fazeres isso, por seres essa a tua, por teres escolhido estar nesse lugar, que é um lugar muito difícil e solitário, e ambos sabemos disso, não é? Per si, a edição de livros e de material credível já é um tema per si, em geral já é um tema desafiante, em particular focar numa área e especializar-se dentro dessa área ainda se torna mais desafiante, então quero manifestar a minha gratidão por teres escolhido aí, estares a fazer esse trabalho por todos nós, ou para todos nós, e sinto muito alegre em estar aqui, também com medo, para onde vamos, o que é que vai surgir, como é que vamos fazer esta conversa, e é isso, com, é assim que chego, Gabriel. Para ir de encontro à tua primeira pergunta, quem sou eu? E eu não quero fazer aquela coisa habitual de me descrever do ponto de vista do meu currículo, da minha história e falar do passado. E quero antes falar-te das perguntas que eu estou a segurar, das perguntas que hoje eu estou a segurar e que orientam a minha vida. Uma das perguntas é como é o que é ser humano no presente, na cultura presente, no momento presente. O que é que significa ser humano no momento presente? E como é que essa concepção que eu tenho do humano está a informar os meus atos, e nomeadamente os meus atos irresponsáveis e os meus atos não sustentáveis. Portanto, como é que a minha maneira de ser, estar e ser, enquanto ser humano, as concepções que eu tenho sobre isso, estão a criar ou a contribuir para criar esta messe e esta forma de vida insustentável. Essa é uma das grandes questões que eu tenho na minha vida e que seguro na minha vida. A outra é como é que é ser homem neste contexto? O que é ser homem? Dado que na qualidade de humano nasci com estas características de homem, então homem macho, no sentido biológico do termo. Então, como é que é isso? Como é que eu me apresento enquanto um ser humano homem? O que é que significa ser homem numa cultura que eu quero que seja responsável e regenerativa? Então, essa é uma grande pergunta em mim, que está diretamente ligada com a anterior e que influencia muitas outras áreas da minha vida, como, por exemplo, estar em relação com outras pessoas, com os meus filhos, por aí fora. Uma grande pergunta que está debaixo destas coisas todas, que vai informar isto tudo, é o que é isso de uma cultura, o que é que são culturas responsáveis e regenerativas, o que as distingue das culturas vigentes neste pacote que chamamos culturas modernas, o que é diferente, como é diferente e como é que se faz esse caminho para lá. É algo que eu tenho vivido na primeira pessoa, como expondo-me a mim e à minha vida, não é? Aos meus filhos, ao mundo em que estou envolvido nessa relação. Com os meus filhos tenho estado a viver muito esta questão do que é a educação nestas culturas ou para estas culturas, responsáveis e regenerativas. Os meus filhos estão no sistema de educação, e eu percebo que daí o meu centro é isso. Então, o que é que eu posso fazer? Como é que eu os posso suportar a eles? O
que é que eu posso fazer para complementar o caminho que eles estão a fazer e se ainda vou a tempo, o que é que vou a tempo de mudar, por exemplo, para a minha filha mais nova. Portanto, é algo que está muito vivo na minha vida, é uma pergunta que eu seguro. O que é que significa estar em relação com outra pessoa? Portanto, como ser humano, como homem, nesta ideia das culturas responsáveis e regenerativas, o que é que significa estar em relação? Como é estar em relação e notar os pressupostos, os padrões, ver como o patriarcado funciona em mim, ver como o machismo está a funcionar em mim, como isso contamina a relação e a maneira como eu vejo uma mulher ou a pessoa com quem me estou a relacionar. Então, lidar com isto dentro de mim e ver como é que isto também está a informar a minha relação com os outros. Portanto, estas são as perguntas que eu estou a segurar ao presente em mim e que estão vivas, são perguntas muito vivas. Também uma delas, a última talvez, é o que é que significa trabalhar em equipa? O que é que significa trabalhar em equipa nestas culturas responsáveis e regenerativas? Porque na cultura moderna nós temos um chefe, há uma hierarquia, uma coisa. Numa cultura em que eu defendo que a responsabilidade é individual, e que o trabalho se faz em equipa, então como é que é isso? Como é que é trabalhar num sítio onde não há uma hierarquia, onde nós somos todos partes de algo, não é? Portanto, nós pertencemos simultaneamente a nós próprios, por exemplo, não é? Temos que cuidar de nós e também às equipas que fazemos parte, mas as nossas equipas, por sua vez, estão inseridas em outras equipas maiores que estão a fazer outras coisas e articulam. Então, nós somos estes todos partes, estamos aqui vigentes. Então, como é ser isso? Como é esse trabalho em equipa nesses contextos e ter a responsabilidade bem presente e os ciclos de responsabilidade bem presente? Então, é isto, são as perguntas que me informam ao presente. Eu quero me apresentar dessa maneira, como alguém que não sabe essas respostas, que tem essas perguntas e que faz da sua vida uma maneira de se explorar a partir da minha experiência, de mim próprio, com o meu estudo, com a minha experimentação, com a minha caminhada. Então, essa é uma forma de eu me mostrar quem sou aqui a chegar hoje. Obrigado, Marco. Há um elemento que tu trazes no teu site, e eu recomendo a todos os que nos estão a ver que vejam o site do Marco da Abreu. É algo que eu gosto bastante de fazer e faço. Posso-vos dizer que o site do Marco chama-se www.marcodeabreu.com. E, portanto, eu recomendo vivamente que o vejam. Tu referes enfim, numa das partes desse site, um aspecto, e mais precisamente no movimento esse que tu sintetizas em duas forças de movimento, uma que é os valores e a outra que é a forma de pensar, e de algum modo já referiste agora aqui, mas tu referes lá uma frase, eu vou lê-la, porque parece que faz todo sentido e se calhar enquadra aquelas pessoas que não percebem bem qual é o movimento que está a acontecer no mundo. E tu o que dizes é para todo o lado que olhamos, um olhar com todos os sentidos, vemos, melhor dizendo, sentimos que algo tem de ser feito. Há uma sensação no ar que não estamos bem, que vamos ter que fazer qualquer coisa, que a coisa mudou. Pela coisa, podemos estar a falar da nossa empresa, comunidade, país, espaço económico, planeta. Os sintomas são mais que muito. Parece que não há dinheiro que chegue, recursos naturais que cheguem, há crises do clima, financeiras, agrícolas, florestais, políticas, há catástrofes naturais, etc. Eu acho que hoje este tema, e escolhi em específico esta frase, porque é uma frase que abre esta conversa para os teus mundos e, sobretudo, para nós falarmos um pouco do movimento dessa multitude de compreensões que há pelo mundo fora, em que todos nós temos as nossas vivências, as nossas experiências, e que vivemos e lidamos com elas, e é com essas experiências, com esse nosso passado, com esse nosso presente, com essa nossa leitura do mundo, de algum modo individual, que nós partimos para a redescoberta desse mundo que nós queremos ver estabelecido e não, muito provavelmente, não, será com certeza o teu e o meu caso, não queremos ver este mundo como está, porque este mundo não nos faz sentido. Mas há, com certeza, uma janela de luz que está a surgir. Eu gostava que trouxesse um pouco essa janela de luz, essa luz que pode entrar
de jorro, se nós abrirmos verdadeiramente as janelas e olharmos para fora e deixarmos que o sol entre. E eu gostava que tu trouxesse um pouco um comentário desta frase e também que perspectivas tu vês e para além das perspectivas, que trabalhos são necessários fazer individual e coletivamente para que esse novo mundo tenha lugar. Grato, Gabriel, pela tua pergunta. A pergunta vem de um documento que foi criado há 13 anos, 14 anos, por aí à volta disso, que se chama Movimento Manifesto. Então, é um manifesto do movimento que está a acontecer, desta coisa que está a acontecer a todos nós, e trouxe-me alegria e tristeza e raiva ouvir a frase, porque alegria porque vê-la que está tão viva, que continua tão atual, não é? E levou-me para esses tempos em que eu e um conjunto de outros companheiros de viagem, parceiros de viagem, não é? Como o Paulo de Carvalho, o Claudiano Dobos, fizemos nascer esse manifesto e traz-me tristeza porque ver que como ele está tão atual e como mudou tão pouco nestes anos e a raiva de como é que é possível, não é? Nós tivemos há poucos meses umas manifestações de jovens entre os 16 e os 18 anos, fecharam escolas um pouco por todo o país e que se vieram manifestar porque os adultos não estão a fazer, estão a obrigar-os a que eles vão para a escola e não estão com uma emergência em cima da mesa e eles estão a ser obrigados a ir para a escola e é do futuro dele que eles estão a falar e os adultos não estão a resolver o problema no presente com que eles vão ter que enfrentar no futuro. Então, para que é que vale ir à escola se eles vão ter este grande desafio pela frente que os adultos do presente não estão a resolver? Então, esta é uma raiva que aqueles jovens têm e que está em mim, está bem viva em mim, e quando tu falas desse manifesto e eu olho e vejo, uau, 13 anos e a gente continua com as mesmas conversas, com os mesmos temas, a discutir os protocolos disto e daquilo, e sem haver políticas concretas, diretas, a endereçar as coisas da forma séria como elas estão. Então traz-me essa raiva e saúde que a juventude, não é? Em particular aqui do nosso país, esteja a fazer isso. Houve até há pouco tempo a marcha pelo clima, pelas ações do clima, que trouxe tantos jovens para a rua. Então, é isto que me anima. A minha raiva está com eles e está a dizer sim, eu quero estar ao vosso lado e quero fazer parte destes adultos que estão convosco, que sabem que são vocês que vão pagar o preço, vocês que é a geração também dos meus filhos, e eu quero fazer parte dessa solução. Aliás, até um filme da Disney, o último filme da Disney, é um filme que fala de legado, legacy system, legacy thinking, e de pensamento em sistemas vivos, life system thinking. Talvez o primeiro filme, é um filme de animação que eu conheço que tem esses temas centrais, e é muito interessante que o filme, a narrativa principal do filme é esta geração, esta que está a vir para a rua, que vai encontrar soluções e que depois vai puxar a geração mais antiga para vir com ela implementar essas soluções. É muito interessante ver essa dinâmica no filme e eu estou convencido que isso é verdade, que esta geração do qual eu faço parte, estas pessoas que estão nos 40, 50, 60, incluindo até os 30 ou uma parte dos 30, estão cegas, estão blind, já perceberam que algo está a passar e que não resulta, mas não sabem o que é de fazer. E são estes dos mais abaixo, nos 30, 20 e sobretudo na casa dos 10, não é? Portanto, esta faixa que está aqui, que está a começar a ver diferente, e está a começar a ter diferente e tem outras ferramentas e outro pensamento, nomeadamente este pensamento de sistemas vivos, que está a mudar a diretiva. Então esta é a primeira coisa que a frase suscita. Quando tu dizes abre a porta, aquilo que eu vejo, o meu tema de investigação é este tema das culturas responsáveis regenerativas. O que é isto? Como é que se vive isto? Como é que se vai de um sítio para o outro da cultura moderna para isto? Portanto, este é o meu grande tema de investigação. E o Innovations for the Future, que é um movimento que está ancorado no movimento manifesto, portanto, que bebe desse documento que tu falaste, o Innovations for the Future é um movimento de pessoas que em Portugal
estão já a criar estas culturas responsáveis e regenerativas. Podem não ser completamente, mas estão a fazer algo, a experimentar algo que tem essa direção. Por exemplo, na forma como trabalham em equipa, na forma como estão a tratar os solos, na forma como estão a pensar a alimentação, na forma como estão a pensar o ser humano, na forma como estão a criar relações de vizinhança e a promover comunidade nas suas zonas. Portanto, há um pouco de tudo espalhado pelo país. Eu estimo que serão entre 1000 a 2000 os game worlds, ou seja, os projetos que estão dentro desta natureza em Portugal e que cobrem o país todo, de norte a sul, em todas as biorregiões, em todos os concelhos do país e nas ilhas. Estão dentro das empresas, estão nos municípios, estão nas comunidades, estão por movimentos autónomos de cidadãos. Há um pouco destas coisas em todo o lado. Na política, fora da política, há um pouco de agentes e pessoas destas em todo o lado. E eu tenho, nos últimos anos, com um grupo do qual tu também fazes parte, Gabriel, estado a promover esta ideia deste movimento e juntar estas pessoas, fazer com que elas se conheçam, que venham conversar, que venham ver as áreas de interesse, que percebam que elas estão a trabalhar para uma coisa que é comum, que é esta coisa das culturas responsáveis e regenerativas, e daí poderem perceber, espera aí, porque se eu tiver a fazer floresta, se eu tiver a criar floresta, um ecossistema, nos meus 10 hectares, ok, é importante, e são os meus 10 hectares. Mas se eu me juntar com outros 100 ou 150 que estão a fazer o mesmo no país, então já não são 10 hectares que nós estamos a falar. E há isso. Há centenas de hectares a serem recuperados por game worlds destes. Aliás, o Ivan decidiu criar a rede de laboratórios vivos para isso, para juntar estas pessoas. Porquê? Porque assim que a gente olha para aqueles projetos e vê que aquelas pessoas estão a fazer aquele trabalho há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, que têm resultados dados, que são técnicos competentes, que têm capacidades e competências, que eles estão sempre a ajudar uns aos outros, nós podemos ir às entidades públicas e privadas e dizer apoiem-nos, por favor. Está aqui, nós precisamos, isto é o que precisamos, nós temos estes resultados e precisamos destas coisas para aumentar o nosso impacto em sequestro de carbono, em melhorar os solos, em biodiversidade, em produzir alimentos. You name it. É por aí fora, eu nunca mais acabar de coisas. Então, esta é a realidade que eu estou a começar a ver. Portanto, há de facto uma rede de micélio espalhada pelo país com inovação que aponta nesta direção das culturas responsáveis e regenerativas, com homens e mulheres. Muitos destes projetos são feitos por casais, com homens e mulheres que estão a se devotar a encontrar soluções para o futuro, partindo do não sei. Todos eles estão a partir do não sei. Não há soluções e eu não sei. E vamos experimentar. Então, isto é o que eu estou a ver, Gabriel. Há algo que também começa a ser comum quando tu perguntas quais são os trabalhos que nós temos para fazer neste contexto. O que eu estou a observar, e eu vou usar aqui um framework que vem do desenvolvimento regenerativo, que são as 3 linhas de trabalho. No desenvolvimento regenerativo diz, e para mim o desenvolvimento regenerativo é uma das práticas mais avançadas no edge da cultura. Portanto, é um sistema de prática que veio dos Estados Unidos, tem 30 anos, desenvolvido por um conjunto de pessoas, a Pamela e outros, e eles têm estado a aplicar esse sistema um pouco por todo o mundo, e para mim esse sistema, essa prática, essa escola, é uma das práticas mais avançadas da nossa cultura em pensamento regenerativo. Portanto, nós temos vários níveis de pensamento em sustentabilidade, um deles, o mais alto, é o pensamento regenerativo. E estas pessoas estão aí, estão nessa frente, estão nessa linha. Alguns deles vêm da permacultura, alguns deles vêm do organizational development, portanto, há muitas fontes que influenciam aquilo que eles estão a fazer, também espirituais, por exemplo, eles têm muita linhagem que vem do Khrushchev, portanto, há muitas fontes, e do Steiner, né, dos movimentos naturalistas que o Steiner também incorpora, Goethe, Steiner e por aí fora. Portanto, há aí linhagens que estão ali a chegar e que eles, de facto, têm ali uma prática construída muito interessante e eles dizem, naquilo que é a experiência deles de 30 anos, eles dizem que o trabalho regenerativo, o trabalho de regeneração, esta ideia do pensamento regenerativo, tal pensar de sistemas vivos, acontece simultaneamente em 3 níveis. No nível individual, no nível das equipas e dos grupos que estão a fazer as coisas, e no nível das comunidades, ao qual nós estamos a servir e do qual fazemos parte. Portanto, está a acontecer simultaneamente nestes 3 níveis. Ora, isto parece uma coisa muito trivial, dita desta maneira, mas é uma coisa muito desafiante. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que se eu estou a fazer trabalho de regeneração, não chega a fazer o trabalho externo. Porque se eu só fizer o trabalho externo e continuar a pensar da mesma forma, por exemplo, se eu estou a pensar que a natureza é um recurso e como tal eu tenho o direito de me apropriar da natureza para fazer qualquer coisa com esse recurso, se isto ainda é a forma de pensar, que é uma forma de pensamento em sustentabilidade chamada convencional, é o segundo nível, dos 6 que nós temos é o segundo nível de pensamento. Se eu estou a pensar desta forma, então, mesmo que eu esteja a tentar fazer algo de natureza regenerativa, eu não estou a ter em conta uma quantidade de elementos, porque a forma como eu estou a pensar é esta ainda mecânica de inputs e outputs no sistema, e portanto eu estou na base, não estou a pensar sistemas vivos, estou a pensar sistemas enquanto máquina. E não tenho a interligação dos ecossistemas. Então, e é um nível de responsabilidade de criança, no mínimo, para não dizer irresponsável, porque se a pessoa souber o que é que está a fazer, souber que vai fazer porcaria com a monocultura, então até é irresponsável, porque ela já sabe quais são as consequências e mesmo assim faz. Não é? Portanto, eu estou em níveis muito baixos. Então, para eu subir o nível de responsabilidade e os sistemas regenerativos, os sistemas verdadeiramente regenerativos, começam com o nível de responsabilidade adulto, eu faço as minhas porcarias, eu limpo as minhas porcarias. Em termos de sustentabilidade, estamos a falar do net zero, é o net zero que estamos a falar. Em Portugal, eu conheço muito poucos exemplos de net zero. Eu diria que 99,7 ou 8% das organizações, seja do Estado ou privadas, estão abaixo do net zero, estão em sistemas degenerativos, com responsabilidade de criança ou irresponsável. Portanto, este é o meu diagnóstico em contexto de responsabilidade e de sistemas em Portugal neste momento. Portanto, nós precisamos trabalhar nestes 3 níveis ao mesmo tempo. Significa trabalhar no indivíduo, suportar o indivíduo para ele mudar os seus níveis de responsabilidade e o pensamento em sustentabilidade para acima do adulto. E isto implica mudar mapas mentais, suportar, desenhar sistemas novos, mudar a forma como se trabalha em equipa, porque enquanto eu estiver a trabalhar em equipa a mando de terceiros, e alguns desses terceiros são sociopatas, isto não vai funcionar. Nós precisamos da inteligência das pessoas vivas, ativas em cima da mesa, as pessoas alive, com os seus sentimentos, com a sua raiva, com a sua inteligência a dizer isto funciona, isto não funciona, a experimentar, a ir por aqui, e com essa diversidade a funcionar. Portanto, as nossas equipas precisam mudar a forma de funcionar, e felizmente nós temos excelentes exemplos espalhados pelo mundo de como é que isso pode fazer. Portanto, há muita gente a investigar e a produzir trabalho nesta área das equipas auto-organizadas, orientadas em purpose, sem uma hierarquia base, não é? Temos muitos e grandes exemplos a funcionar, e portanto é uma grande referência para isso. E finalmente temos que desenhar para as nossas comunidades, com as nossas comunidades e para os lugares onde vivemos. Porque esta coisa de pensar num projeto que não faz sentido num determinado local, não é? Eu chego a um local que tem uma floresta lindíssima, milenar, e corta a floresta para instalar uma fábrica, portanto, alguém não está a pensar bem nisto. Porque a vocação daquele lugar não é ter uma fábrica, é ter uma floresta lá. Portanto, quem é que chega e autoriza é que se abata ou que se faça uma coisa deste género, indo contra a vocação do sítio e muito provavelmente contra a vontade das pessoas que vivem naquele sítio e que milenar forma, ao longo dos milénios, cuidaram daquele lugar. Portanto, chega de fazer este trabalho onde alguém sentado numa secretária, não sei onde, num gabinete, não sei onde, toma uma decisão sobre o que vai acontecer numa população ou noutra, ou num determinado lugar, num place, num determinado lugar, que é um conceito central do desenvolvimento regenerativo e do pensamento de sistemas vivos. Os sistemas vivos acontecem em lugares, não acontecem em coisas abstratas. Não é? Então, este trabalho tem que estar a ser feito aos 3 níveis. Isso significa trabalharmos com cada uma das pessoas, com cada um dos nossos irmãos e irmãs, não é? Com cada um dos seres humanos que está ao nosso lado, onde eles estejam, como eles estejam, significa trabalhar nas equipas dessas pessoas e significa trabalhar nos locais e nas comunidades onde elas estão a fazer, e isto tem que ser feito em simultâneo. Esta é a dimensão do desafio que nós temos para frente, mas também da esperança, porque nós temos estado a fazer coisas diferentes, ou só trabalhamos num destes, não trabalhamos com os 3 em conjunto. Nós temos excelentes exemplos de equipas e projetos que estão a fazer já isso e que estão a trabalhar ou num deles, ou em 2 deles, ou até nos 3. E, portanto, sim, os resultados são possíveis, as coisas são possíveis, e eu não duvido da capacidade e do engenho humano quando os propósitos são claros e quando nós somos
quando a informação é clara. E uma das coisas que acontece neste mundo, como tu sabes, e o Paulo tem sido alguém que tem trabalhado muito essa área, é que nós vivemos, ninguém sabe o que é verdade hoje. Não há essa coisa, portanto, nós vivemos num mundo sem verdades, com a mentira reina, a manipulação está na ordem do dia. Portanto, este pós-modernismo, esta tendência pós-modernista de manipulação, e é uma das coisas que me entretece, porque eu venho do setor da tecnologia, entretece-me muito que aquilo que eu vejo que pode ser uma grande solução, que é a tecnologia, como parte da solução, não a solução, mas uma parte da solução, esteja a criar um problema que nós não tínhamos. Estas empresas Estado-nação, como as Googles, as Microsofts, os Facebooks, não existiam. São fenómenos relativamente novos que não existiam e são maiores que países, têm uma influência gigante no planeta e isso não é ok. Isso não é ok, a sua forma de atuar e o tipo de problemas que eles estão a trazer. Portanto, há coisas aqui que nós temos em cima da mesa para lidar, coisas que vão ser desafiantes neste presente e nos próximos anos, e há esperança. Há muita coisa que está a acontecer, de muitas pessoas que estão a fazer trabalho em muitas áreas, Gabriel. Tu estás a fazer na área de edição, mas há muita gente a fazer coisas interessantíssimas para o país fora, e que criam verdadeiras soluções, que criam capacidade de sermos resilientes, de respondermos à diversidade e nos adaptarmos àquilo que vem, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é que vem pela frente. Nenhum de nós verdadeiramente sabe e podemos ter esperanças que sejam alguma coisa de... Portanto, há muitos mundos de fantasia sobre o que vai ser, mas a minha perspectiva, até porque a gente já começa a ver um pouco à volta do globo, vai-nos trazer muita morte, muita destruição, em particular com os fenómenos climáticos, que são tufões, marmotos, portanto, todas essas coisas estão a chegar, já estão cá, não são ilusões, elas estão aí. Há muitos documentários a falar sobre isso. Se a malta está distraída, pode ver os documentários para ver a coisa em cima da mesa. Real, e vai-nos tocar a nós não estamos imunes a isso, vai-nos tocar. Já temos tido alguns fenómenos, em particular com os incêndios e com a desertificação. Portugal está a sofrer muito com a parte de deserto, então uma parte portuguesa que se está a transformar em deserto. Mas vamos sentir esses efeitos, eles também vão chegar a nós. Portanto, nós não sabemos bem quais são as consequências e precisamos de soluções de diversidade e de experimentação para podermos conseguir lidar com o que aí vem, com as coisas que aí vêm. E, portanto, é isto. Para mim é o que as tuas perguntas me suscitam e para onde me levam. Eu pedia-te que, para quem não sabe, para se tornar mais claro, e acho que é um aspecto que acho que é importante, que trouxesse um pouco a explicação do que são os níveis de responsabilidade. Eu acho super interessante para, de facto, nós percebermos o que é a criança, o que é o adulto, enfim, todos esses níveis, de modo a que consigamos ter um mapa mental daquilo que é o posicionamento e a maneira de estar no mundo e a forma como nós lidamos com aquilo que, enfim, que nos interpela permanente e diariamente. E gostava que trouxesse um pouco. E depois acho que era muito interessante nós passarmos para o que é possível nós fazermos para nos religarmos a este mundo, o que é possível nós trazermos para podermos voltar a ter, ou, enfim, as conversas à fogueira que nós tínhamos quando, enfim, há milénios atrás, talvez não tanto, mas que nos juntávamos e conversávamos em conjunto e em círculo. Se pudesse trazer os níveis de responsabilidade agora, era super interessante. Grato, Gabriel. Os níveis de responsabilidade, tanto quanto sempre, este que eu vou dizer vem de uma prática que é o Possibility Management, outra prática daquelas que está a tratar de puxar o limite da cultura para algo diferente. No caso, esta prática foca muito sobre as pessoas, o desenvolvimento do ser humano e o seu trabalho em equipa, a forma como isso é feito em equipa, e tem sido algo que eu tenho explorado em mim próprio nos últimos 6 anos e trabalhado com isso. No research que esta comunidade de Possibility Management tem feito, descobrimos que existem 5 níveis de responsabilidade. Então, começar por falar do nível criança é a forma mais interessante de começar a explicar os níveis de responsabilidade. Porquê? Porque todos já fomos criança e todos já lidamos com crianças, seja os nossos filhos, os nossos netos, seja os nossos sobrinhos ou os filhos dos amigos. Portanto, qualquer um de nós já teve a experiência de estar com uma criança. Então, o que é que acontece com uma criança? Quando ela faz uma qualquer porcaria, vamos dizer desta maneira, uma messe, não é? Por exemplo, deixa cair um copo ao chão e parte-se, deixa cair um ovo ao chão e parte-se, não é? Quem é que vem limpar a messe?
Quem é que vem limpar aquela coisa que foi feita? Os pais, ou o adulto que está ali perto. Portanto, a criança faz qualquer coisa e é o adulto que vai ter que resolver. Por exemplo, um dos meus filhos partiu o braço. Se fosse eu a partir o meu braço, eu ia tratar e ia ao hospital cuidar. Mas foi o meu filho a partir o braço, sou eu que vou cuidar daquela coisa. Não é? Ele fez qualquer coisa, partiu o braço e é o adulto que está ali próximo que faz. Então esse é o nível de responsabilidade de criança. Eu faço as messes, mas não sou eu que as limpo, não sou eu que cuido delas. Então agora, apliquem isto ao mundo em que nós estamos. Portanto, quando eu estou a criar monocultura, do cabo dos solos, crio desertificação, introduzo erosão dos solos, deixo de ter retenção de água, quem é que vai limpar essa messe? Isto é o que está a passar em tudo o que é a monocultura do país e do mundo. Quem é que vai limpar essa messe? Não são as pessoas que estão a beneficiar de ter a madeira para fazer qualquer coisa. Vão ser outros, normalmente a próxima geração. Quando eu consumo uma garrafa de água que tem plástico, sabendo que a maior probabilidade que eu tenho dessa garrafa é ir parar a uma das ilhas de plástico no oceano, contribuindo para a acidificação dos oceanos, para a degradação da vida marítima, para aquelas coisas todas e da alteração do clima. Portanto, é no mar que está a vida, as condições da vida estão nos oceanos. Os oceanos são determinantes para a produção da vida. Então, se eu estou a beber uma garrafa de água que tem plástico e que ele vai parar lá, quem é que vai limpar essa messe? Essa messe das alterações do clima, da acidificação dos oceanos, da degradação da vida marítima e da biodiversidade marítima. Quem é que vai limpar isso? Nós todos comemos um cartão multibanco de plástico. Quem come peixe, eu não como peixe, mas quem come peixe, come isso por mês. Um cartão de plástico, por ano, perdão. Um cartão de plástico, em microplástico. Portanto, está tudo contaminado. Tudo o que vem do mar está contaminado com microplástico. É insano pensar nisto. Então, quem é que limpa essa messe? Quem é que vai limpar essa messe? As gerações futuras. Portanto, toda esta conversa, eu posso continuar a fazer N perguntas. A produção de energia com centrais nucleares. Onde é que estão os resíduos? Quem é que vai limpar a messe dos resíduos? Então, podemos ir pergunta atrás de pergunta. Portanto, nós vivemos numa cultura, a cultura moderna é uma cultura de responsabilidade de criança. Cria as messes, mas não as limpa. As empresas, as organizações, as pessoas que estão na cultura moderna criam as messes e não as limpam. Não resolvem as messes. Esta é uma cultura criança, é uma cultura em nível de responsabilidade de criança. E isto é criança porque eu não sei que estou a criar a messe. Como é criança, ela, o ovo que aí ela não sabe que está a criar a messe. Okay? E isso é o que dá o nível que é. Mas quando eu já sei que estou a criar a messe e mesmo assim faço, intencionalmente faço aquela messe, já sabendo quais são as consequências, então eu estou em irresponsabilidade. Já não é responsabilidade de criança, é abaixo de, é o primeiro nível, é irresponsável. E, infelizmente, isso é o que nós estamos a ver na nossa cultura. Políticos, decisores das organizações, empreendedores, locais, nacionais, já sabem as messes que estão a fazer. Não são todos, mas muitos já sabem as messes que estão a fazer. E, portanto, esses nem estão em criança. Esses estão em irresponsável, porque já sabem que estão a fazer e não mudam. Não é? Quando uma pessoa vende o seu carro a gasóleo e compra, ou a gasolina e compra um carro elétrico achando que está a fazer bem, está a criar uma messe que alguém vai ter que resolver. Porque neste momento a pegada de carbono é menor por carros usados. Se eu tiver que ter um carro, é melhor eu ter um carro usado do que comprar um carro novo, mesmo que seja elétrico. Por causa das baterias e das coisas todas, porque há um sistema a produzir aquele carro. Okay? Portanto, este efeito de sistema tem que ser percebido. E há muitas pessoas que sabem disto e que na mesma estão a fazer esses atos de consumo de comprar o carro elétrico ou de produzir o carro elétrico. E sim, nós vamos ter que mudar para elétrico, essa é uma, não há dúvida disso. Mas quando e de que maneira é um ato de responsabilidade. E, portanto, essa irresponsabilidade é o segundo nível. É, portanto, se a gente contar de baixo, é irresponsável, a seguir a criança. A seguir a criança é o adulto. O adulto é quem resolve as suas messes. Fez e resolve. Então, nós tivemos cá na Planeteers o Gunter Pauli, do Clube de Roma, e o Gunter é um empreendedor e criou a empresa dele, de produção de cerveja, há 30 e tal anos atrás, já era net zero. Já era net zero, há 30 anos atrás. Não é?
nós hoje não temos isso quase aqui presente. Não é? Portanto, os sistemas que estão baseados em adultos são sistemas muito poucos, há muito poucos sistemas baseados em responsabilidade adulta. Felizmente já há alguns, mas há poucos. Portanto, que é no mínimo net zero. O sistema deixa de ser degenerativo e ainda não é regenerativo, é net zero. Não é? Está compensado. Alguns estão a tentar chegar aqui, nós percebemos isso pelas compensações de carbono, não sei o quê, mas há muito que não está ainda sequer aqui. E hoje nós ouvimos falar muito do green. Eu fiz uma substituição de um produto, deixei de usar óleo de palma, ou pôs não sei o quê, e é como se isso já fosse sustentável. Isso continua a ser areia para os olhos, continuamos a estar em nível de responsabilidade de criança. Sim, é uma mudança incremental, é melhor do que tinha antes, mas continua a ser degenerativo e ainda não está em net zero. E o marketing anda a vender isto como se nós estivéssemos dentro da sustentabilidade, e isso é uma mentira completa. Portanto, continuamos no nível de responsabilidade de criança e estamos longe ainda de atingir o net zero na maior parte destas coisas que nós vemos ligadas ao consumo. Quando te referes net zero, estás a referir à sustentabilidade, àquilo que é o nível zero, em que atingimos o nível de... Não, tu compensas todos os impactos, sejam de que natureza for, em todo o teu ciclo, desde a tua, por exemplo, produção, fábrica, transporte, distribuição, portanto, tudo dá zero e tudo está equilibrado para ser zero. Não é? Normalmente estes sistemas são sistemas de circuito fechado, não é? Que usam, portanto, os resíduos de uma atividade, o output de uma atividade é input de outra atividade. Não é? Por exemplo, nós começamos a ver isso com a produção de cogumelos, com a produção de energia, portanto, começam a haver sistemas, nós chamada economia circular, ou sistemas circulares, são sistemas que tentam a contribuir para o zero, e que isso pode ser feito quer ao nível individual, quer ao nível sistémico. Não é? Há muitas empresas a se juntarem para que os outputs da sua empresa possam ser inputs de outra e criar valor nessa cadeia, seja por produção de energia, seja por produção de alimentos, como é o caso, por exemplo, do café. O consumo de café pode ser usado, as borras do café podem ser usadas para a produção de cogumelos e para fertilizantes. Então, se esse sistema tiver fertilizantes naturais, se esses sistemas estiverem bem desenhados, portanto, o output da indústria de café, uma parte do output da indústria de café pode ser reaproveitado por outras. Mas claro que depois há a eletricidade, há as máquinas, há a distribuição, portanto há todo um sistema que precisa ser investigado, desenhado para chegar ao net zero. Portanto, isto não é uma coisa de, não, o meu produto já é net zero, eu já sou net zero. Não, o meu sistema tem que ser net zero. A minha forma de vida. E isto é algo que questiona cada um de nós. Como é que é a sua vida na sua casa? Quantos de nós é que fazem compostagem? Quantos de nós é que não sabem que a compostagem é necessária, que a gente está a deitar fora cerca de 80% dos nossos resíduos são resíduos úteis à terra, determinantes para criar solo, e nós estamos a queimá-los. Ou a criar um problema enorme. Quem nunca visitou uma daquelas centrais de incineração ou de produção de lixo, que o faça, para ver o problema que está a ser criado e que alguém tem que resolver. Pagamos nós todos por isso, com poluição atmosférica, com diferentes tipos de poluição, de solos, não é? Portanto, quando esse é um bem brutal para os solos e para a criação de solos. Não é? Então, quantos de nós é que já sabem isto e continuam a deitar os orgânicos no lixo indiferenciado? Isso é irresponsabilidade. Quantos de nós, não sabendo, estão a fazer isso? Isso é criança. Eu não tenho, vivo num apartamento e eu recolho os meus orgânicos e vou pôr num compostor que tem que fazer 20 minutos para lá chegar. Não está aqui ao meu lado, tenho que ir de carro e fazer 20 minutos para lá chegar, mas não ponho no meu sistema. Portanto, eu estou a assumir responsabilidade adulta, no caso até alta, porque aqui na minha zona não tem, e eu estou a assumir a responsabilidade por fazer. Portanto, isto está dentro das nossas vidas e na vida individual de cada um de nós, não está só fora. Quando eu escolho comer carne, peixe, beber leite, o que é que eu estou a fazer? Não é uma questão de se eu sou vegan ou não sou vegan. Também está isso, também pode estar por trás a saúde animal e a qualidade de vida animal. Mas antes disso, está um impacto enorme no nosso sistema. Se há uma alteração que tu podes fazer na tua vida que tem um impacto enorme em todo o sistema, é mudares a tua alimentação. Mudares a tua alimentação e deixares de comer esta carne, este peixe que é produzido industrialmente, quer a carne, quer o peixe, que tem um impacto enorme na vida, no bem-estar dos animais, mas tem sobretudo um impacto enorme no planeta. A maior parte dos terrenos que existem em agricultura são para alimentar o gado que nós comemos. 95% das espécies dos seres vivos ao planeta Terra existem para alimentar os humanos. Só 5% é que a vida selvagem.
Portanto, isto está em cima da mesa, Gabriel, e isto é irresponsabilidade. Portanto, nós, com o nosso ato de consumir todos os dias, comer comida, estamos a ser crianças. Não estamos a ser adultos porque não estamos a assumir a responsabilidade que temos no sistema e o impacto que temos no sistema com isso. E como é que eu posso evoluir para um sistema que seja um sistema alto, um sistema alto de responsabilidade alta, por exemplo, começas a ver já muito aquelas coisas do farm to table. Portanto, é um sistema que é produzido, eu sei onde é que é produzido, eu sei o que é que estou a consumir, sei que aquilo é produzido sem químicos, que produz solo, e portanto os alimentos vêm diretos para a mesa, são cozinhados com amor, são não sei o quê, e tu comes, e quando comes tens uma refeição que te nutre de amor, e que tu sabes que está a nutrir a tua comunidade, porque está a nutrir aquele restaurante local, aquela cozinheira, aquelas pessoas, está a nutrir quem plantou, está a nutrir aquela coisa toda, portanto está a nutrir aquela dimensão, e mais, tu sabes que estás a comer e sabes que estás a criar solo. O solo ficou melhor por tu teres comido aquela comida. Há mais solo, o planeta ficou melhor por tu comeres isto. Isto é um sistema de responsabilidade alta. Portanto, eu já estou a resolver coisas que não fui eu que criei, porque este sistema já permite recuperar solos que estão mal usados, permite que a gente não, ou que estão degradados, permite que a gente tenha menos problemas de saúde, permite alimentar economias locais, podem estar degradadas. Portanto, eu já estou a resolver com o meu ato, não só estou a cuidar de mim e a assumir responsabilidade pelas minhas messes, como já estou a ajudar e a contribuir a resolver messes de outras. Então, isto é um exemplo de uma coisa que a gente começa a ver e que é tão simples como uma coisa muito prosaica. Eu vou na rua e vejo uma garrafa de plástico no chão, ou uma lata. E o que é que eu faço? Passo por ela? Se eu passar por ela, sou criança, porque eu já sei que aquilo vai parar ao mar. Se não me falha a estatística, são 2/3 do plástico que a gente encontra nas ruas vão parar ao mar. E se eu agarro naquela garrafa e ponho no recipiente adequado para reciclar, então eu passei a ter responsabilidade alta. Porque não fui eu que pus aquela garrafa no chão, mas eu agarrei nela e tirei-a do sistema e pus no sítio certo. E, portanto, eu resolvi qualquer coisa que não fui eu que criei. E gestos destes estão ao alcance de todos nós, todos os dias. Portanto, não só da minha, eu não deito no chão, se deitar eu pego e ponho, como dos outros que eu apanho, e não preciso saber quem foi, não tenho que culpar ninguém, nem entrar na coisa do pontar, simplesmente vi e ponho fora. Deixa-me só fazer aqui uma Depois pergunta. nós conhecemos, já lá vou, Gabriel, deixa-me só completar este. Nós conhecemos o último nível, que é a responsabilidade radical. Portanto, e acima do adulto começa a ser difícil perceber esta alta, mas é no alto que está os sistemas regenerativos, okay? É a partir do alto, por exemplo, o nível de pensamento de restaurar ecossistemas, é um nível de pensamento alto, responsabilidade alta, ok? E quando eu vou para o nível de responsabilidade mais alto, que é o radical, é aí que eu entro na magia dos sistemas regenerativos, do pensamento de sistemas vivos, e que muda todas as formas de fazer. Porque muda a forma de pensar. Muda verdadeiramente a forma de pensar. Porque, nota, Gabriel, em algumas zonas do país, em Portugal, já não é possível restaurar a floresta nativa, de carvalhos, medronheiros, sobreiros, porque eles precisam de água. E essas zonas não têm água. Portanto, neste momento, a questão é como é que eu vou voltar a trazer água para aquele sítio. Portanto, eu preciso. E como é que eu vou trabalhar solos? Porque para ter água, para reter água, eu preciso ter bons solos. Então, eu tenho que começar a pensar num ecossistema e no desenho de um ecossistema que não é o restaurar o que havia, mas é construir um sistema vivo possível para aquela região que começa a nutrir e a reter água. Portanto, não é a questão de restauro. Eu tenho que ir acima do restauro para conseguir trazer isso. Não é? E esse é que é o pensamento regenerativo. Portanto, eu provavelmente nunca vou voltar a ter, ou se tiver a ter, é daqui a muitos anos, daqui a muitos séculos, aquilo que foi antes. Mas se eu tiver um sistema vivo lá, que está a alimentar-se a si próprio, que se regenera a si próprio, que a energia cria sol, cria vitalidade, retém água, produz alimento, então nós temos aquilo que é necessário. Então é este o pensamento que está imanente destas coisas. Isto é o nível de responsabilidade radical que a gente vê muitos dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos concidadãos, tomarem estas decisões e assumirem responsabilidade por criar alimentação para a sua região, produzir água e ser ativistas da água para este contexto. Portanto, eu sou a fonte nesta responsabilidade radical, eu sou a fonte, eu não ponho a fonte fora de mim. Eu assumo que eu sou a fonte dos recursos que eu necessito e eu sou o agenciamento. E se a autoridade local não tem, eu vou criar. E se o governo central não tem, eu vou fazer. Eu não vou projetar e dizer que eles são os culpados, eu vou criar as soluções que o sistema não tem. Okay? Por exemplo, eu estou a fazer isso com a Fundação Terra Agora para a propriedade da terra.
O governo português não tem uma solução para isso. Muito bem, a gente cria uma solução. Nós vamos pôr essa solução a funcionar para esse instrumento poder estar disponível e acabar com a ideia que o ser humano pode ser dono da Terra. Não pode ser. Pode ser guardião e tem que cuidar da vida. Mas não pode ser dono e de determinar o que vai fazer com a vida naquele sítio. Isso não funciona. Isso é uma escravatura. Como a gente teve há 100 anos atrás, entre 100 a 200 anos, depende do sítio onde se vê, a abolição da escravatura e deixou de ser um ser humano ser dono de outro ser humano. Para mim vai acontecer o mesmo em relação à vida em geral e à terra em particular. Não vai ser possível outro ser humano ser dono da terra ou da vida. E isso vai ser considerado um crime, como é um crime ser dono de outro ser humano, e a escravatura hoje é criminalizada em quase todos os países do mundo. Portanto, para mim é disto que se está a tratar. Isto é um nível de responsabilidade alta. Não existe, eu crio. Eu sou a fonte de... Então, estes são os níveis de responsabilidade e a sua relação com os níveis de pensamento e sustentabilidade, que são o contexto, são a base de onde partem as culturas responsáveis e regenerativas. Nós estamos a falar de responsabilidade acima do adulto, alta ou radical, e estamos a falar em níveis de pensamento acima do sustentável, ou seja, acima do net zero, restauro ou regeneração. É disto que nós estamos a falar quando pensamos em culturas responsáveis e regenerativas. Deixa-me só fazer-te uma pergunta rápida, que é uma questão, enfim, que já recebi essa resposta por algumas pessoas, quando eu falo em determinados movimentos e um pensar diferente daquilo que normalmente nós temos no dia-a-dia, e as pessoas dizem, pois, mas eu não tenho dinheiro para ter para comida biológica, não tenho condições para cultivar, eu vivo numa cidade, eu estou num apartamento, eu não consigo, mas gostava muito de ter, mas depois também tenho outro dilema, que é o preço. E, portanto, supostamente o preço é bastante mais caro, ou pelo menos um pouco mais caro, do que é a comida tradicional e que nós encontramos nos supermercados, portanto, de uma forma fácil, em que eu não tenho que fazer quase esforço nenhum, porque ao passar para casa, passo por uma superfície comercial e adquiro a qualquer hora, e essa questão está presente. Como é que tu solucionarias isto, ou que pistas é que tu poderias dar para as pessoas que, de facto, querem mesmo mudar, mas realmente têm alguns dilemas com os quais, enfim, não conseguem viver e não conseguem ultrapassá-los de uma forma prática? A primeira coisa, eu quero de facto simpatizar com qualquer um de nós que tem isso. Eu tive isso. Eu tive essa dificuldade também a fazer o meu shift de um lado para o outro. E para mim continua a ser uma grande perplexidade como é que um alimento, uma alface, que me faz melhor a mim, dá mais saúde a mim, que deu mais saúde à terra de onde ela foi criada, é mais cara do que uma alface que me traz químicos e me prejudica a mim e degradou o solo onde ela foi criada. Isto para mim é um contrassenso. Isto para mim diz, quando nós olhamos para isto, e estamos a falar de uma alface, Gabriel, nós estamos e tu notas que aqui a minha raiva está a vir com força, tu notas a insanidade em que nós estamos a viver. Como é que é possível nós vivermos nesta insanidade onde uma alface que te faz melhor e cria solo, contribui para um planeta e para a diminuição das alterações climáticas, do impacto delas, custa mais do que uma alface que te faz mal a ti, traz metais pesados, faz-te mal a ti e faz mal ao solo, destrui o solo onde ela foi criada. Como é que isto é possível? Como é que nós vivemos nesta insanidade? Como é que nós criamos isto e ainda não destruímos isto de uma vez por todas? Porque somos nós, este sistema não nasceu nas árvores, fomos nós que o criamos. Ele está cá. Fomos nós que o criamos, nós podemos mudá-lo. Então, esta é a grande perplexidade e são todos bem-vindos a esta perplexidade. Finalmente, eu diria, venham. Quanto mais formos, mais a gente começa a fazer um stop a isto. Porque não faz sentido, é uma loucura. E todos nós temos que atravessar este corredor desta loucura se queremos ter uma alimentação saudável e se queremos cuidar de que a nossa alimentação cuida do planeta e cuida de nós. Então temos que fazer aqui, temos que ser super-heróis para conseguir ir para esse lado. Há muitas soluções que estão a existir e que se começa a resolver isso. Uma delas, talvez a melhor, a que é mais fácil, é em vez de ir ao supermercado comprar, se a pessoa não tem meios para isso, se tiver, vai a um supermercado biológico e abastece naturalmente, por exemplo, a Miosotis em Lisboa, e há equivalentes espalhados pelo país. Mas se não tiver, vai ao mercado biológico. A Associação Agrobio, a Associação de Produtores Biológicos, tem no seu website a lista de todos os mercados biológicos cá no país, e se forem a esses mercados vão encontrar produtores locais das vossas regiões que estão a produzir alimentos biológicos e que vocês podem estabelecer a relação com eles.
podem conhecê-los, saber quem são, ir visitar as suas quintas, ver como é que é levar os filhos lá, é uma experiência espetacular, e criam relação com a pessoa que produz os vossos alimentos e começam a ter cabazes. Podem pedir um cabaz, por exemplo, ou fazem as compras no mercado, ou podem ter mesmo um cabaz desses produtores que trazem um set de alimentos todas as semanas, frescos para a vossa. E os preços disso são muito acessíveis. Feito nessa interação direta, são preços muito acessíveis. Também quero desmistificar um pouco a história do preço dos biológicos, porque é verdade que eles são mais caros, como eu disse, aquela coisa, mas os produtos da agricultura industrial são subsidiados por todos nós, pelo Estado e pela União Europeia, por todos nós. E é por isso que eles são mais baratos. É uma das razões pela qual eles são mais baratos. Quando nós formos ver o preço incorporado no sistema, por exemplo, se tu incluires os danos de saúde que a agricultura industrial cria no teu sistema, tu vais ver que já não é mais barato. Já tens as consultas, os medicamentos e todas as coisas que vão ser induzidas. E ao consumires biológico, o que já está demonstrado, e há vários estudos que mostram, felizmente os países nórdicos tiveram a pensar, infelizmente não foi para a frente, mas eles tiveram a pensar e estudaram o tema para serem os primeiros países completamente biológicos do mundo. Então fizeram um estudo e dedicaram muito tempo a isso. Então há muita informação que vem desse lugar, onde já se percebeu que incluindo os valores todos no sistema, que a alimentação biológica mesmo assim é mais barata do que a alimentação industrial. Portanto, se a gente pôres de fora as externalizações, não é. Mas se tu considerares as externalizações, a alimentação biológica é mais barata e a prazo tu vais sentir isso. Por exemplo, eu vejo isso na minha casa. Eu estou menos doente, os meus filhos estão menos doentes, há menos idas aos médicos, há menos idas a essas coisas todas e, portanto, isso também diminui o preço. A gente é que não costuma pôr isso na fatura da alimentação, ok? Mas tu seguires ou aprenderes um pouco da macrobiótica, a base da macrobiótica diz que a alimentação é cura e eu vivo isso todos os dias. Eu não sou macrobiótico, mas estudei macrobiótica e vivo isso, vivo a alimentação como cura todos os dias. Então, uma solução é ir aos mercados biológicos, a Agrobio tem isso. A outra solução é descobrir no local, por exemplo, os estados, quase todas as câmaras estão a fazer isto, têm parcelas para a agricultura. Portanto, estão a devotar muitos terrenos à volta das diferentes urbanizações, dos diferentes bairros, para a agricultura, para ter agricultura. Finalmente isso está a acontecer. E está a acontecer com força em quase todos os municípios. E as pessoas podem se candidatar a esses talhões e ter o seu quintal e plantar. O que está a acontecer em alguns sítios, por exemplo, em Telheiras e em Campolide, só para vos dar dois bairros, estão mesmo dentro de Lisboa. Campolide está entre vias, Doador de Baixo de Pacheco, linha corredor de aproximação ao aeroporto de Lisboa, linha de comboios norte-sul, portanto está ali instalada uma quantidade de infraestruturas e há hortas, a agricultura sintrópica a se passar lá, as comunidades juntam-se, plantam, as escolas participam, os miúdos participam, há alimentos que vão para as escolas, há alimentos que vão para as pessoas. Portanto, isso está a acontecer. Está a acontecer em Telheiras, está a acontecer em Campolide, e é possível, está a acontecer em Mértola, para dar outro exemplo, que é de rural. Portanto, está a acontecer em muitas partes do país que estão a criar aquilo que se chamam as redes de alimentação locais e que se fazem com que aquilo que é possível em cada território, usando estas parcelas que as câmaras estão a pôr à disposição, mas também usando a agricultura vertical. Então, começam a haver muitas soluções que eu posso pôr na minha varanda e ter algumas soluções também aí, e onde se começa a combinar tudo isto e a se ter soluções. Há vários sítios, Lisboa não é exceção, portanto, há várias cidades onde isso já está a acontecer. Esse movimento. E quero-te contar uma coisa que aconteceu na cidade de Munique, que é espetacular e que é exemplificativo do que se pode fazer. Um banco, nota bem, um banco, claro que é um banco ético, não podia deixar de ser, mas um banco financiou localmente uma rede de alimentação local na cidade de Munique. E financiou. E o dinheiro que pôs na rede, eles não pediram o dinheiro de volta. Portanto, não era um empréstimo que eu tinha que voltar de volta. Eles pediram cabazes das hortícolas. E o balcão do banco distribuía os cabazes de hortícolas pelos seus clientes. Portanto, eles investiram naquela rede de alimentação para criar a capacidade da cidade de se alimentar a si própria, com alimentação biológica, e puseram-se como canal de distribuição dos cabazes para os clientes do banco. E, portanto, desta maneira, eles criaram um sistema virtuoso, onde o dinheiro deles foi aplicado para criar alimentação, e foram os clientes do banco que, ao comprarem os cabazes, fizeram o pagamento do empréstimo. E, com isso, criaram a economia local, aquela coisa toda. Isto está ao nosso alcance.
isto está ao nosso alcance. Claro que aqui havia o banco como mediador, mas nós podemos usar as plataformas de crowdfunding, e há vários exemplos desses também, usarem as plataformas para isso. Portanto, sim, temos que atravessar, é aquela coisa, temos que atravessar aquela contradição que eu pus em cima da mesa. Mas assim que a gente respira fundo, assim que a gente respira fundo e diz, não, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família é mais importante do que eu estar aqui a patrocinar estas coisas e estar sentado no sofá. Assim que a gente enfrenta esta coisa, as soluções começam a aparecer. E se a pessoa morar na Arruda, já sabe, pode ir bater à porta do Gabriel, porque ele está a fazer essas experiências lá, tem o terreno que está lá, e pode se juntar ao Gabriel e à comunidade do Gabriel para produzir também alimentos, e na Arruda há várias pessoas a fazer isso. É isso, Gabriel, é isto. A implicação é desta natureza. Eu quero, eu vou fazer. E se eu não tenho dinheiro, eu vou usar. Hoje está a acontecer muito, um pouco, e felizmente são jovens, mas há um pouco por tudo, que são as pessoas que vão trabalhar nas terras, agricultura sintrópica e permacultura, em troco de estadia e alimentação. Porque elas querem aprender a permacultura, querem aprender a agricultura sintrópica, a fazer estas coisas, a plantar alimentos desta maneira, e aquilo que recebem de volta, portanto não têm custos, recebem de volta a alimentação e a estadia e estão a aprender. Isto está a acontecer muito, há muita gente... Estrangeiros e portugueses. Exatamente, nos 20 que está a acontecer. Eu estive agora em casa de um amigo que ele está com 3 pessoas neste sistema, e isto é o ouro, não é? Portanto, é uma forma também eu poder parar um mês, por exemplo, tiro uma licença do mês do meu trabalho e voluntario para uma rede destes, vou aprender, tenho alimentação, e depois regresso, e no sítio, quando regresso, posso começar a fazer a minha plantação e a minha coisa ali. Portanto, há muitas soluções. Quem quer fazer e não sabe como, o convite é que venha contactar um de nós, um destes que contacta o Innovations for the Future, que contacta um de nós e que inicie uma conversa connosco. E em função de onde a pessoa está, das suas circunstâncias, há coisas que vão ser possíveis de pôr em cima da mesa e de fazer, e de nós lidarmos com isso. Eu teria muitas mais perguntas para te fazer, porque, enfim, és um homem de múltiplos caminhos, e, portanto, todos os caminhos vão parar a um ponto, mas, seja como for, esses múltiplos, explorámos hoje alguns caminhos, poucos, mas tínhamos muito mais para falar sobre o João Sem Medo, sobre a economia da dádiva, que, aliás, qualquer das duas está no teu site, e que eu recomendo vivamente que o vejam. Mas gostava de te trazer que elementos são necessários, ou melhor, que práticas, se preferires, são necessárias para que, de facto, para eu consiga estar centrado, para eu consiga viver neste mundo dual, em que eu tenho que viver a minha vida, tenho que ganhar o meu dinheiro, mas também preciso de alimentar outro tipo de práticas. E eu queria só acrescentar que uma das práticas, se calhar, poderia ser relacionada com a alimentação, e se calhar nós hoje comemos em demasia relativamente àquilo que nós necessitamos verdadeiramente de comer, mas gostava que me dissesses que práticas tu desenvolves individualmente, contigo próprio, para que consigas ter uma leitura do mundo desta forma, como tu aqui ilustraste e bem, e que ressoa bastante em mim. Ou seja, tu fazes meditação, eu sei que fazes, tens essa prática da alimentação consciente e, portanto, natural, mas tens outras. Eu gostava que trouxesse um pouco o que é que tu fazes para te centrar e, no fundo, que servisse também de exemplo ou até de motor, de mola, para que as pessoas possam, ok, olha, eu realmente vou começar a desenvolver outro tipo de práticas para me centrar e trazer-me vivo e inteiro ao mundo. Euriel, sim, tenho várias práticas que sigo com regularidade e que são parte da minha higiene diária, digamos assim, diária ou semanal. E a meditação é uma delas. O yoga, portanto, cuidar do meu corpo físico e energético é outra. Gosto muito de praticar Qigong, mas não tenho tido a oportunidade de o fazer nos últimos tempos. É uma prática também que tem esta vertente de combinar o energético com o físico. Eu gosto muito, é uma prática muito subtil. Gosto muito de caminhar na natureza, para mim é vital, de vital importância. E no caso eu descobri que andando descalço é uma coisa que me nutre muito o meu sistema, então caminhar descalço na natureza é algo que eu procuro fazer pelo menos uma vez por semana. Gosto muito de o fazer e nutre-me muito a mim, ao meu sistema, permite ele se descarregar. Dormir uma sesta na natureza, na floresta, é uma coisa deliciosa. Quem puder fazer, que faça. Fazer um piquenique com cuidado para não fazer disparates na floresta, depois dormir
uma cesta ali, ser nutrido por todos aqueles seres maravilhosos que tem na floresta, é qualquer coisa que me nutre muito, que tenho muita... Sempre que tenho a possibilidade de meter as mãos na terra e ter uma rotina de meter as mãos na terra, por exemplo, plantando alimentos, cuidando da jardinagem, a mim também me nutre. É algo que faço pouco e que sempre que tenho a oportunidade faço, e que me nutre bastante. Há o estar em círculo. Deixa-me trazer aqui um awareness que é, para mim a palavra base é awareness, é consciência. Portanto, o que é a matriz para encontrar as práticas e daí as soluções que vêm para o futuro é nesta palavra, awareness. Então, há práticas de awareness individual. A meditação é uma delas, seja a que for. Podem seguir meditação heartfulness, que é a que eu sigo, podem seguir meditação mindfulness, podem seguir a meditação zen, que também já segui, podem seguir qualquer meditação, mas façam meditação, meditem. Todos os dias, meia hora, entre 15 minutos a meia hora, da prática que cada um escolher, façam-no. E isso, porquê? Porque isso é cultivar awareness de si próprio. Eu estou-me a ver a mim próprio. E quando eu vejo a mim próprio, eu vejo aquilo que está escondido de mim. E vejo aquilo que ando a fazer no mundo, que ando a criar no mundo. Então essa é a primeira das grandes práticas. Portanto, nós vamos falar de awareness e é esse o tema. Portanto, prática de awareness. É a minha proposta. Se és daquelas pessoas, e existem muitas, que não gostam de meditar sossegadas, pois há práticas de meditação em movimento. Há práticas de meditação em movimento, procura uma dessas. Vai fazer uma dessas. Seja as sufis, seja os 5 ritmos, seja outras, vai procurar práticas de meditação que sejam um movimento e que permitam desenvolver a capacidade de tu olhares para ti próprio. Porque é aí que tudo começa. É a primeira linha de trabalho. É a primeira linha de trabalho. E cuidar do teu tempo. O corpo precisa ser cuidado. Seja andando na natureza, correndo, levantando pesos. Os meus filhos, não sei porque esta geração agora quer ir para o ginásio e fazer pesos, não é? E têm desportos, não é? Um deles tem basquetebol, outro tem surf e querem pesos. Ok, seja como for, cada um que encontra as suas, seja fazendo yoga, qigong, mas de cuidar do tempo. Cuidar do tempo. Com físico, com movimento. Nós fomos desenhados para movimento e não para estar sossegados. A alimentação cuida do físico, mas cuida de muitas outras coisas. Cuida do emocional, cuida do energético, cuida da nossa saúde e cuida dos sistemas onde estamos. E nós somos portugueses e faz parte da boxe portuguesa, faz parte da cultura portuguesa, o comer bem, o comer em conjunto, o comer com os amigos, com a família. Portanto, a comida é algo muito social em Portugal, felizmente, e, portanto, cuidar disso, cuidar da comida é cuidar de todos esses universos. Não é? Portanto, se há uma ação, se eu pudesse dizer uma ação que tu escolhesses para fazer, que tinha o maior impacto em todo o sistema, desde logo em ti e no resto, é cuidares da tua alimentação e deixares de comer produtos de origem animal. Não porque nada que tenha a ver com filosofia sobre os animais, embora eu no meu caso também tenho, mas não tem a ver com isso, é o impacto no sistema é enorme. O impacto no sistema é enorme, se não sabes o que é, investiga na internet e vais descobrir. Portanto, é determinante, eu sigo isso, e qualquer prática de alimentação consciente para mim funciona. Por exemplo, os paleolíticos comem carne e têm aquela ética de comer a carne que caçam, okay? E para mim está ok, porque funciona, eles estão conscientes, sabem o que é que estão a fazer, têm limites. Portanto, qualquer prática de alimentação consciente para mim funciona. Desde que seja consciente, funciona. Nesta fase, para mim é suficiente, é enough. E depois vem a parte da awareness coletivo. E a parte da awareness coletivo, para mim, começa com o estar em círculo, com o estar sentado em círculo, com o estar a beber de métodos dialógicos e de estar em diálogo, verdadeiro diálogo com os outros. Então, há uma higiene, e eu tenho essa higiene minha, que é de estar em círculo pelo menos uma vez por semana. Eu estou mais do que uma vez, mas não é relevante, pelo menos uma vez por semana, seja num círculo de homens, num círculo de mulheres, seja num círculo de amigos da vizinhança, seja num círculo que esteja a cuidar da comunidade, não interessa, estar em círculo, ponto final. Estar em círculo e viver as práticas de círculo, porque isso é o que permite trabalhar este músculo de uma equipa, de um coletivo se ver a si próprio. É através do círculo que nós temos a awareness do coletivo, o coletivo ver-se a si próprio. Então, procura uma destas duas, faz um pouco das duas, vem para círculo e cuida de uma prática individual. As minhas individuais foram aquelas que eu disse: meditação, yoga, alimentação, faço jejum todas as semanas, tenho 36 horas de jejum para cuidar do meu sistema, revitalizar e nutrir
o meu sistema, também como prática espiritual, trabalhar a minha vontade e estar em círculo todas as semanas. Eu bebo água, bebo muita água, essa água também é uma conversa que poderíamos ter, mas não bebo em excessiva água. Há muita ideia de agora de que bebe água e bebe em excesso. Não, é beber água na conta medida certa para cada um, por garantir, porque se a gente bebe muita água também limpa os nutrientes do corpo, portanto também está a limpar, e sim, há momentos importantes onde se tem que se beber água, mas no geral é preciso beber água e é preciso beber água na quantidade certa e cuidar da água, é muito importante cuidar da água, mas isto nos daria uma outra conversa para entre nós, porque nós somos 70% água, portanto se cuidarmos da água, cuidamos 70% do nosso sistema, portanto é outro mundo. Mas no meu caso, eu também cuido conscientemente da água que eu bebo e que os meus filhos bebem, que as pessoas que são à minha volta bebem. Então é isto, Gabriel, são as práticas que estão presentes no meu dia, caminhar na natureza, estar em contato com a natureza permanente. Eu vivo na cidade e nos prédios, portanto tenho a benção de estar perto do Monsanto e, portanto, uso muitas vezes o Monsanto, mas também vou muitas vezes com amigos, como tive esta semana passada em Tomar, e vou para outros parques, à Rábida, à Sintra, portanto, onde vou me nutrir, onde vou estar na floresta, onde vou viver as coisas, onde vou ser humano, onde vou ser vivo, não é? Saindo um pouco desta mecânica dos prédios e das coisas que os prédios nos trazem. Muito bem, Marco. Queria só perguntar-te, fazer-te uma última pergunta. No ano 2100, alguém falou num tal de Marco Abreu. O que é que ele poderá ter dito acerca desse Marco de Abreu? Que és tu. Alguém que teve a coragem de fazer e dizer o que estava a fazer. E que com isso tornou acessível a outros fazerem o mesmo. De fazerem e dizerem o que é que estavam a fazer. Alguém que não teve medo de errar e de não estar certo. Que fez, experimentou, resultou, continuou. Se não resultou, mudou qualquer coisa e voltou a experimentar e teve aí nesse lugar. Então, alguém que fez e contou o que estava a fazer. Esse é seguramente o teu modo de estar e é também, seguramente, no fundo, o espelho da tua vida. E muito obrigado, Marco, por ter estado aqui. Foi um prazer e espero-nos na próxima conversa com os advisors e até lá. Obrigado por terem estado aqui. Grato